Uma região europeia antes pacífica está mudando mais rápido do que se imaginava. O Mar Negro, antes considerado periférico na política das grandes potências, agora se arma rapidamente. Não é tecnologia militar comum, mas sistemas que destroem alvos a centenas ou milhares de quilômetros. E tudo isso acontece à sombra da Rússia, que tem aqui uma de suas fortalezas mais valiosas. Este momento transforma o mapa do norte da Europa e o principal ainda está por vir. Este vídeo é sobre o que está acontecendo agora no Mar Báltico, sobre a massiva corrida armamentista que acelera a cada mês, sobre países que investem bilhões em submarinos, sistemas de mísseis e novos navios, sobre a Suécia, que pela primeira vez fala abertamente sobre capacidades ofensivas com alcance de até 2.000 quilômetros, sobre a Polônia, que adquiriu submarinos projetados para esta região, mas também sobre a Rússia, que possui em Kaliningrado seu enclave mais militarizado e observa a construção de uma nova barreira de segurança ao redor. Tudo isso cria uma tensão que não se via aqui há décadas. Por isso, é importante entender o que de fato ocorre no Báltico. Bem-vindo ao Além das Fronteiras. Vamos começar. Suécia e seu novo poder. Durante décadas, a Suécia foi sinônimo de neutralidade, tranquilidade e moderação política. Hoje, é um país que está mudando sua doutrina de defesa mais rápido do que quase qualquer outro na Europa. E não está fazendo isso silenciosamente. Recentemente, confirmou querer armas com alcance de até 2.000 quilômetros. Isso é um grande avanço para a Suécia, de um estado tradicionalmente defensivo para uma força capaz de atingir o inimigo muito além do seu próprio território. O ministro da Defesa foi claro e objetivo. É uma resposta ao ambiente de segurança em deterioração e às crescentes capacidades russas. E isso ainda não é tudo. A Suécia já encomendou mísseis com alcance de centenas de quilômetros para os caças Gripen. Eles são a base da Força Aérea Sueca, que atualmente tem cerca de 100 aeronaves modernas. Ela é um dos caças mais ágeis da Europa. A isso se soma a ampliação dos sensores e a renovação de bases antigas. Fortalecimento do reconhecimento e nova ênfase na dominação naval. Um dos projetos mais importantes é a modernização da Marinha Sueca. O país já não compra apenas corvetas menores. A Suécia está finalizando a escolha do fornecedor de novos navios e deve decidir no início do próximo ano, permitindo o início imediato da construção. Os navios chegam por volta de 2030. Esse é justamente o período em que especialistas preveem maior tensão na região. Nos mares suecos, hoje, operam cerca de 5 corvetas modernas da classe Visby, conhecidas por sua baixa assinatura de radar e alta velocidade. Além disso, 3 submarinos Gotland, entre os convencionais mais silenciosos do mundo. E são exatamente essas embarcações que foram projetadas para operar nas águas rasas e complicadas do Mar Báltico. Gotland é um capítulo à parte. Esta ilha serve como um porta-aviões impossível de afundar. Quem controla Gotland controla as rotas aéreas e marítimas pelo centro do Báltico. A Suécia sabe disso e por isso reinstalou unidades permanentes, radares e sistemas de defesa. Gotland é hoje um dos pontos mais fortemente vigiados do norte da Europa. O rearmamento sueco tem um ponto em comum, não é simbólico. São investimentos de bilhões de euros por ano que realmente mudam o perfil militar do país. E tudo isso acontece em uma região onde, ao mesmo tempo, a Polônia também está se fortalecendo. É para lá que vamos agora, pois os planos poloneses podem ser ainda mais ambiciosos. A Polônia e sua ambição de dominar o Báltico. A Polônia deixou de ser um exército regional e tornou-se uma força de padrão europeu nos últimos anos. E isso começa a ficar mais evidente no Mar Báltico. O país anunciou a compra de 3 submarinos suecos, A-20 e 6. Este é o maior reforço da marinha polonesa na história moderna. No entanto, não será apenas uma simples troca de equipamento antigo. A Polônia hoje opera apenas um antigo submarino soviético quase fora de serviço. A-26 são exatamente o oposto disso. Muito silenciosos, feitos para águas rasas do Báltico e aptos
a operar em regiões altamente monitoradas e arriscadas. Esses submarinos ajudarão a Polônia a defender a costa e controlar rotas marítimas importantes. No Báltico não é só a frota comercial. Trata-se de monitorar navios russos, neutralizar ameaças vindas de Kaliningrado e, se preciso, fechar rapidamente o sul do Báltico. A Polônia também investe fortemente em suas forças terrestres e aéreas. Os programas Wisła e Narew reforçam a defesa antiaérea. High Mobility Artillery Rocket System e lançadores coreanos dão à Polônia um poder de fogo único na região. Além disso, dezenas de F-30 e 5 centenas de tanques K-2 e obuseiros K-9 chegarão nos próximos anos. Com o maior exército ativo da União Europeia, a Polônia busca ser o principal jogador militar entre o Báltico e os Cárpatos. A justificativa é simples. O Ministério da Defesa da Polônia afirma repetidamente que o maior desafio de segurança são as capacidades russas em Kaliningrado. A Rússia possui armas modernas nesse enclave, sobre as quais falaremos mais neste vídeo. A Polônia diz que, para proteger sua fronteira, deve estar pronta para qualquer situação. O armamento polonês também reflete a ambição de ser o pilar do flanco leste da OTAN. Suécia reforça o norte do Báltico enquanto Polônia busca controlar o sul. Essa distribuição de forças altera a dinâmica da região. Por enquanto, porém, ainda não vemos nem de longe tudo, porque no próximo capítulo veremos que a Finlândia adiciona mais um elemento importante a essa equação. A Finlândia como a força silenciosa do norte. A Finlândia se destaca pela disciplina, preparação e uma visão única de defesa em comparação ao restante da Europa. E é exatamente por isso que hoje ela está entre as forças militares mais importantes do norte. Sua entrada na OTAN pode não ser um evento totalmente recente, mas o armamento que se seguiu a ela é bem atual. Os finlandeses, em 2 anos, comprovaram por que são vistos como um dos exércitos mais resistentes da Europa, mesmo isolados. O argumento mais forte é aquele sobre o qual menos se fala. A Finlândia tem a maior artilharia da Europa. Mais de 1000 peças de diferentes calibres formam um poder de fogo que pode ser usado nas densas florestas e terrenos difíceis, de uma forma extremamente difícil de prever para qualquer inimigo. E isso não é tudo. O modelo de defesa finlandês também se baseia em centenas de milhares de reservistas, que são treinados regularmente e estão prontos para defender áreas específicas que conhecem em detalhes. A Finlândia também investiu em um dos programas de caças mais modernos da Europa. Dezenas de F-35 devem gradualmente substituir os antigos Hornet e fortalecer significativamente o controle do espaço aéreo do norte do Báltico. A isso somam-se novos sistemas de radar, meios de guerra eletrônica e sensores terrestres de ponta. Assim, o território finlandês é atualmente um dos mais difíceis para infiltração ou reconhecimento inimigo. E agora, preste atenção. Os próprios finlandeses afirmam que sua política de defesa mudou fundamentalmente após a invasão russa na Ucrânia. As autoridades de Helsinki repetidamente dizem que a principal motivação é o comportamento de longo prazo da Rússia na região, especialmente na área do Ártico e no Mar Báltico. Mas a Finlândia não traz só força para o Báltico. Ela também permite mudar a dinâmica das operações regionais. Sua costa e ilhas, estreitos canais e fiordes complexos formaram por décadas uma barreira natural respeitada por todos os atores da região. Hoje é um espaço onde os finlandeses podem monitorar os movimentos russos ao norte, ameaçar suas rotas marítimas ou fornecer um alerta antecipado dezenas de minutos antes de algo acontecer. E essa parte é importante para tudo o que vamos discutir a seguir. A Finlândia fecha o norte do Mar Báltico e pressiona as forças russas na região de São Petersburgo. E é exatamente isso que explica por que a Rússia está reforçando Kaliningrado hoje e por que os países bálticos estão se preparando de forma tão intensa como nunca antes. Países bálticos, a primeira linha que não pode falhar. Estônia, Letônia e Lituânia estão entre os estados menos populosos da União Europeia, mas sua localização geográfica lhes dá um papel que não escolheram. Eles ficam entre a Rússia e o Mar Báltico.
E essa localização significa uma coisa: se algo sério acontecer na região, o Báltico será o primeiro a sentir. É exatamente por isso que eles estão se armando mais rápido do que nunca desde a sua criação. A maior atenção está voltada para o chamado Muro de Defesa do Báltico. É um projeto que os países iniciaram juntos após 2023 e que hoje está ganhando contornos reais. Nele se estendem quilômetros de trincheiras, barreiras de concreto, obstáculos antitanque e fortificações que têm como objetivo deter o avanço rápido do inimigo nas primeiras horas de um eventual conflito. É um investimento sem precedentes na Europa. Cada país báltico apresenta o mesmo motivo. As capacidades russas em Kaliningrado e no oeste da Rússia são um fator que deve ser levado a sério diariamente. No entanto, os países bálticos não se limitam apenas a fortificações. A Estônia está entre os líderes em defesa cibernética. A Letônia reforçou significativamente a defesa antiaérea e adquiriu sistemas de médio alcance que há alguns anos nem conseguiria financiar. A Lituânia, que faz fronteira direta com Kaliningrado, está investindo em High Mobility Artillery Rocket System, novos radares e na modernização de seu exército profissional. E isso ainda não é tudo. Na região, tropas britânicas, alemãs, francesas e canadenses estão em rotação e prontas para agir em horas. Esses contingentes rotativos marcam a presença direta da OTAN na fronteira com a Rússia. As declarações oficiais dos líderes bálticos têm sido consistentemente alinhadas há muito tempo. Todos dizem que a região só está segura enquanto estiver preparada. Seus países devem levar as forças russas a sério, independentemente da situação na Ucrânia. O Báltico não faz grandes gestos militares. Toma medidas concretas para retardar, atrasar e neutralizar qualquer ameaça em potencial antes que ela chegue às capitais. E agora vem um momento importante. O Báltico é frequentemente mencionado como o elo fraco da OTAN. Mas se olharmos para o que eles têm feito nos últimos anos, vemos exatamente o oposto. Observamos uma região se preparando mais rigorosamente que grande parte da Europa. Essa preparação mostra por que precisamos entender as ações da Rússia em Kaliningrado. Porque sem essa fortaleza russa, a militarização do Báltico nunca teria começado na escala que vemos hoje. Kaliningrado, fortaleza russa no meio da OTAN. Kaliningrado é a única parte da Rússia sem fronteira com o país. É um enclave isolado entre a Polônia e a Lituânia, preso na costa do Mar Báltico. E é exatamente por isso que Moscou fez dela uma das suas áreas mais fortemente armadas. Kaliningrado não é uma base militar comum. É um complexo com sistemas únicos que você não encontra em outro lugar em espaço tão pequeno. Os sistemas antiaéreos russos S-400 e S-300 são famosos, cobrindo grande parte do Mar Báltico e áreas da Polônia e Lituânia. Mas isso é só o começo. Kaliningrado também possui mísseis Iskander, que alcançam alvos a centenas de quilômetros. Segundo informações, a Rússia posiciona baterias costeiras Bastion modernizadas, projetadas para destruir navios em corredores marítimos. A isso, deve-se somar os extensos complexos de radar e sistemas de comando que controlam as operações russas em toda a região. A frota do Báltico russa também integra esse mosaico. Ela opera entre São Petersburgo e Kaliningrado e é composta por vários tipos de embarcações, cuja missão é proteger a costa russa e dissuadir ameaças potenciais. Inclui fragatas da classe Neustrashimy, corvetas da classe Stereguchi, navios de mísseis da classe Buyan-M e também antigos navios de guerra antissubmarino da classe Park-Shin, que operam principalmente perto da costa. A frota é complementada por submarinos diesel elétricos da classe Kilo e navios de desembarque da classe Ropusha. O número deles no Báltico hoje é menor do que há 10 anos, já que parte dessas embarcações foi transferida para outras áreas de operação após 2022 em relação à guerra na Ucrânia. O maior paradoxo de Kaliningrado é ser simultaneamente sua maior força e fraqueza. Os sistemas de armas criam a chamada Zona A2AD, ou seja, um espaço onde é extremamente difícil para qualquer força aérea ou frota inimiga operar. Ao mesmo tempo, porém,
Esse enclave não tem ligação terrestre com a Rússia e está cercado por países membros da OTAN. Isso significa que, em caso de um grande conflito, ela seria um dos primeiros alvos, pois não pode ser rapidamente abastecida nem defendida. Quer saber como seria um ataque da OTAN a Kaliningrado? Assista ao meu vídeo mais antigo, onde abordo esse tema. Apesar das perdas e transferências, a frota do Mar Negro russa ainda é importante na região, sobretudo em guerra de minas, operações costeiras e vigilância anti-submarino. Moscou afirma que o armamento da Polônia, Suécia e outros países pressiona e pode alterar o equilíbrio regional. No entanto, os fatos mostram algo menos dramático e muito mais simples. Os países ao redor do Báltico estão reagindo ao que a Rússia construiu em Kaliningrado nos últimos 15 anos. E esse é exatamente o ponto que explica por que hoje vemos uma corrida armamentista ao longo de todo o Mar Báltico. E aqui surge uma questão fundamental. O que significa quando um lado possui uma fortaleza forte, porém isolada, enquanto o outro constrói frotas, submarinos e mísseis ao redor? É exatamente isso que vamos explicar no próximo capítulo, que mostrará como o Mar Báltico está se tornando um espaço fechado, controlado quase exclusivamente pelos países membros da OTAN. O Mar Báltico vira novo cenário geopolítico. Ao observar o mapa atual do Mar Báltico, vemos algo que há poucos anos pareceria improvável. O mapa atual do Mar Báltico mostra a região quase toda cercada por países da OTAN. No norte estão Finlândia e Suécia, no oeste, Suécia e Dinamarca. Ao sul, Alemanha e Polônia. A leste, os estados bálticos. No centro, Kaliningrado, pequeno e estratégico. Essa configuração é uma mudança fundamental. O Mar Báltico, antes operado por duas potências, agora limita bastante os movimentos da Rússia. Até analistas russos admitem essa realidade desagradável. A Rússia acessa o Báltico por São Petersburgo, mas hoje tem limitações para expandir sua frota. Não porque não queira, mas porque a guerra na Ucrânia exigiu a transferência de navios e sistemas de mísseis, e parte da frota foi danificada ou destruída. A OTAN está fortalecendo quase tudo e aumentando o número de submarinos na região. Os A-26 poloneses, os Gotland suecos, os tipos 2 de 12 alemães e outras embarcações criam um espaço sob a superfície que está cada vez mais difícil de monitorar. E quando se somam a isso novos radares, aviões modernizados e novas fragatas que suecos e alemães planejam, começa a se formar algo que analistas militares descrevem como um anel defensivo fechado. Uma das coisas mais importantes é que o Mar Báltico é relativamente raso. Assim, qualquer submarino, embarcação ou movimento acaba sendo detectado cedo ou tarde. Não há espaço para manobras ocultas. Ao contrário, a água beneficia marinhas avançadas e pune qualquer erro. E é por isso que os países da região estão investindo tanto em sensores e exploração submarina. Até declarações russas reconhecem essa tendência. Moscou já alertou várias vezes que o Mar Báltico está se tornando uma área onde a Rússia terá que confiar mais em sistemas de mísseis em Kaliningrado do que no movimento da frota. Chegamos agora a um ponto crucial para o espectador. O aumento de submarinos, lançadores de mísseis e fragatas modernas na região eleva o risco de avaliações erradas da situação. Em um espaço tão fechado, qualquer radar, exercício ou teste de míssil pode ser visto como ameaça. Por isso, nos últimos meses, vemos investimentos crescentes de ambos os lados. Para que o quadro esteja completo, ainda falta uma peça importante do quebra-cabeça. Vamos olhar para os países que controlam a própria entrada para o Báltico, porque são eles que completam toda a equação de poder. Alemanha e Dinamarca, os guardiões da entrada ocidental. Para que o quadro do Mar Báltico esteja completo, precisamos mencionar mais dois jogadores que controlam sua entrada ocidental: Alemanha e Dinamarca. Ambos os países são mais silenciosos do que a Polônia ou a Suécia, mas na prática ocupam posições estratégicas que não podem ser substituídas. A Alemanha tem uma das marinhas mais avançadas tecnologicamente da Europa.
Seus submarinos 212 aí estão entre os convencionais mais silenciosos do mundo e ideais para o Mar Báltico. Berlim moderniza fragatas e reforça radares costeiros que monitoram movimentos entre Rügen e águas dinamarquesas. Não é um país que faz grandes declarações militares, mas sua presença forma a base do escudo ocidental. A Dinamarca é diferente, é menor, mas sua importância é enorme. Controla os estreitos dinamarqueses, a única rota pela qual se pode entrar e sair do Báltico. Todo navio que quiser chegar às costas russas ou polonesas precisa passar exatamente por ali. Por isso, a Dinamarca investe em corvetas e sistemas costeiros para proteger esse portão diante de mudanças rápidas na segurança. Esses dois países não fazem barulho, mas criam a estrutura dentro da qual toda a parte ocidental do Mar Báltico funciona. E é justamente essa estrutura que nos ajuda a entender por que os especialistas hoje falam sobre novos cenários que até alguns anos atrás ninguém na região levaria a sério. E quando juntamos tudo isso, vemos o quadro completo do Báltico como uma região que se fechou e está mudando rapidamente sua realidade de segurança. E é exatamente isso que explica para onde está indo todo o seu desenvolvimento. Conclusão: uma região em transformação diante de nós. O Mar Negro ficou à margem da atenção por décadas inteiras. Não era um lugar onde se faziam grandes histórias de potências mundiais e muito menos uma região cheia de armas modernas. Hoje ocorre o contrário, cada país nas margens está se armando. Alguns por causa do ambiente que muda rapidamente, outros por experiências históricas e outros ainda porque o desenvolvimento em Kaliningrado nos últimos anos mudou o equilíbrio na Europa. A Suécia investe agora em capacidades ofensivas inéditas. A Polônia está modernizando massivamente suas forças terrestres e navais. A Finlândia, discretamente e de forma consistente, eleva sua defesa a um nível respeitado no norte da Europa. Os países bálticos estão construindo fortalezas como não se via nessa região desde os tempos da Guerra Fria. Alemanha e Dinamarca controlam o portão de entrada dessa região. A Rússia mantém seu ponto mais armado no centro da região. Sua presença gera tensão e impulsiona os planos de defesa de outros países. O resultado é uma realidade completamente nova. O Báltico se tornou uma das áreas mais militarizadas da Europa, onde cada decisão pode ter impacto muito além das fronteiras da região. É uma área de pressão crescente, concentração de armas e que moldará a segurança de toda a Europa do Norte nos próximos anos. E a pergunta que permanece no final é simples: o que o futuro trará? Especialistas divergem sobre a chance de conflito, mas todos concordam em algo. Os países do Báltico não voltarão a ser como antes. Preparações, modernização e mais investimentos definem sua nova identidade. E é exatamente por isso que hoje analisamos todo o quadro, para deixar claro que o que ocorre no Mar Negro não é coincidência, mas um processo longo ainda sem fim. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através de agradecimentos. E se quiser que o vídeo chegue a mais pessoas, clique em recomendar. Eu agradeço muito.